Nosso tema hoje proposto é a esperança de dias melhores, né? É sempre importante a gente ter esperança. O espírito que tem esperança, ele propõe mudanças, ele evolui espiritualmente, ele busca algum objetivo lá na frente, né? Atualmente, o primeiro item ali, a conjuntura nossa atual, é uma conjuntura de sofrimento. Conjuntura de sofrimentos coletivos, individuais, chuvas torrenciais, mortes em muitos locais, guerras. É um momento de intensa, durante essa transição planetária, de intenso sofrimento, né, individual e coletivo. O bom é que nem todos, a transitoriedade de tudo, né? A própria Maria, mãe de Jesus, falou para o Chico, né, mandou um recado para o Chico uma vez, que tudo passa, né? Inclusive aquele sofrimento atroz que ele estava passando, que o Chico foi um desbravador da época dele, um desbravador do espiritismo. E esses sofrimentos, eles servem também de termômetros para muita coisa que a gente faz em nossa vida, né? A nossa visão hoje é turva em relação aos nossos problemas e soluções. A Joana de Anjos está lendo, eu leio, volto, releio, Psicologia da Gratidão. E a Psicologia da Gratidão, ela fala, é bem interessante, nós temos muita coisa para agradecer. Nós temos muita coisa para agradecer, mas tem a vida, tem a família, tem filhos, tem o trabalho, tem muita coisa para agradecer. Mas a gente passa, quando a gente às vezes conversa, a gente passa a conversar sobre os nossos problemas. É comum a gente focar nos nossos problemas, é comum a gente focar nas nossas reclamações. Nós somos ainda assim, nós ainda focamos. E como a gente foca muito no nosso problema, a tendência é que você não foque nas soluções adequadas e nem faça os contatos, assim, espiritualmente falando, você se mentalize com o plano superior, com boas soluções, com trabalho no bem. A falta dessa mentalidade de você focar nas coisas faz com que você fique circunscrito, muitas vezes, aos seus problemas. Você fique circunscrito e você realmente deixe de ter a visualização de novas esperanças lá na frente, né? Você deixa de ter as esperanças. A Joana de Anjos, ela diz que a plenitude, ela não é ausência de problemas. Não, eu não vou passar pela Terra, aliás, nenhum de nós vai passar pela Terra tranquilo, livre, sem nenhum problema. Todos vamos passar com problemas. E passar com problemas e superar esse problema também faz parte das nossas provas aqui na Terra, né? O próprio Cristo trouxe dizendo que na Terra aqui teremos vicissitudes, teremos problemas. Ele trouxe isso, ele não mente a respeito disso, né? A ausência de problemas. Então, onde quer que a gente esteja inserido, seja no trabalho, na família, onde quer que você esteja inserido, vai haver algum tipo de problema. A forma como a gente lida com esses problemas é uma forma que você muda as circunstâncias e sobrepassa aquele ponto que você está vivendo naquele momento. Não sei se eu fui claro nesse ponto que eu quis dizer. A esperança, ela é sempre importante. Eu lembrei, eu tive um tio que era o mais querido da família, eu acho, né? Eu acho que era o mais querido. Ele faleceu muitos anos atrás e minha mãe sempre foi muito estudiosa do espiritismo. Eu acho que eu vou passar o restante da encarnação todinha lendo e não vou ter um terço do conhecimento que ela tinha. E minha mãe, ela foi uma desbravadora no meio da casa. Apesar da família ser espírita, ela lia, ela estudava. O restante da família não estudava o espiritismo. Era espírita. Muitos de manifestação mediúnica, mas não estudava. E ela não, ela estudava. E ela vinha contando as histórias que estavam no livro do André Luiz, que estavam nos livros de Divaldo Pereira Franco. Ela lia vários autores. E meu tio passou por um sofrimento muito grande. Para mim, na pessoa da família que mais sofreu foi esse tio. E era o mais querido. Ele tinha um problema renal e depois passou por hemodiálise, como é que se diz? Fez cirurgia dos rins,
né? Teve transplante, não deu certo, ele passava mais tempo no hospital do que propriamente em casa. Mas todo mundo gostava muito dele. E depois ele faleceu novo, se eu não me engano, com 39 anos. Faleceu novo. E meu tio, ele gostava de conversar com a minha mãe. Ele falava assim, esse tal de espiritismo é de vocês? E minha mãe vinha e contava as histórias. Não, não tem morte, não. A vida continua, nós vamos continuar. O espiritismo matou a morte, né? Ele tem um desencarne, obviamente há um sofrimento de você estar longe dos seus entes queridos que faleceram, mas você sabe que o espírito está vivo, o espírito vive, né? E ele ficava ouvindo as histórias da minha mãe e tal, aquilo dava uma esperança para ele. Depois que ele desencarnou, de várias complicações, né? Várias complicações. Veio uma psicografia muito interessante e deu certo alívio para a família, né? Ele se comunicou depois de muitos anos, ele tinha sido um feitor de escravos em duas encarnações anteriores, não tinha sido boa pessoa naquela encarnação, e ele pediu para vir naquela encarnação com o mesmo sofrimento que os escravos tinham, que ele tinha açoitado, né? Justamente onde ele batia o chicote aqui atrás, como já não tinha mais encarnação, não tinha mais escravidão, ele veio com as mesmas dores aqui atrás dos rins e de outras complicações da saúde física dele. O sofrimento foi intenso. E a gente tinha na família de que ele pediu uma encarnação, é porque eu estou relatando muito simples, ele pediu uma encarnação com tudo, né? A gente falou, pô, nosso tio, ele pediu uma encarnação difícil. Hoje eu vejo, eu não sei se eu teria suportado tanta dor que ele sofreu desde o início, desde criancinha. Ele pediu tudo, né? Veio com todo tipo de problema. E chegou até o final com bom ânimo. Era uma pessoa extremamente dócil, boa, transformada, né? Cristã, né? Mas eu lembrei bem da esperança que ele conversava com a minha mãe e falava assim, não, você sempre me dá esperança nas coisas. Todo mundo fala ao contrário, mas quando você fala, me dá esperança. E minha mãe falava, não, ó, você tem que ler o livro do André Luiz, você tem que ler Nosso Lar. André Luiz saiu do plano aqui para ir para o outro plano e nos contar, ó, que vai esperar vocês lá do outro lado é outra coisa. Então é de acordo com o bem ou de tudo que nós fizermos aqui, né? E a vida continua. Ele acordou lá do lado e a vida continuou. E esse foi um exemplo de esperança que eu vi dentro da família. É uma situação difícil, mas uma situação que foi superada, né? Superada, uma encarnação que foi superada com bastante resiliência, né? Bastante resiliência. A esperança, ela invoca uma renovação e uma reforma íntima. Se a gente não fizer isso nos dias atuais, a gente, ou se não tiver o entendimento espírita, a gente acaba se perdendo, né? Porque você vê o problema de um ângulo só dessa vida, muitos problemas que ocorrem, eles ficam muito turvos, né? Muito difícil de você aceitar aquilo. Ó, isso aqui é difícil de eu aceitar. Por que eu estou passando por essa doença, nessa coisa? Mas quando você enxerga toda você como espírito imortal, e você sabe que você não começou agora, você sabe que ali você é um espírito imortal e você tem coisas lá do passado que estão vindo agora por conta de coisas que nós fizemos de outras vidas. Então, isso passa a te dar esperança de quê? De que o próximo encarnação você vai fazer coisas melhores ou plantar coisas melhores. Nós estamos plantando as outras encarnações também, né? A Cláudia não gosta que eu fale isso. Ela sempre pede para falar, plantando amanhã, quarta-feira, nós vamos estar melhor que hoje, né? É verdade, amanhã a gente tem que estar melhor que hoje. E uma lição que traz Joana também é que toda crise nos impõe uma lição, porque ela faz parte, o sofrimento aqui na Terra, ele faz parte do nosso aperfeiçoamento, do nosso autoaperfeiçoamento. Gosta de sofrer? Quem gosta? Ninguém. Mas ele nos impõe uma lição. Porque tem gente que passa pelo sofrimento e fala, pô, eu aprendi alguma coisa, então eu vou mudar. Impõe uma mudança. E com a mudança impõe uma nova esperança de melhoria de vida. Agora, passar com sofrimento, reclamando, que é a maioria, reclamando, se queixando e fazendo aquilo justamente que não deveria, uma vez que todo sofrimento ou todas aquelas provas
pelas quais passamos, nós acertamos antes de encarnar, né? Geralmente, nós acertamos antes de encarnar, só que no corpo de carne é mais difícil você passar por um sofrimento grande, né? A gente sabe que é difícil. Mas, como eu falei aqui, eu vejo o caso do meu tio e eu vejo o quanto de sofrimento. Eu não sei se eu teria aguentado aquele sofrimento. A verdade que a Joana traz nos livros dela também, que Deus só dá aquele sofrimento quando aquele espírito está pronto para suportar. Quando você está passando é quando aquele espírito está pronto para suportar. Então, às vezes você olha o vizinho, não, o vizinho está bem para caramba, muitas vezes ele ainda não está pronto para encarar aquilo que veio lá do passado, que ele deveria, digamos assim, passar novas provas, novas expiações, expiar, né? Então, Deus só coloca o problema na frente da pessoa a hora que ela está pronta para carregar aquela cruz. E nunca é na totalidade. Nós somos sempre pela benevolência de Deus, nunca pela justiça. Porque se fosse pela justiça, como diz a Maíse Braga, lá, palestrante espírita da Comunhão Espírita, se fosse pela justiça de Deus, ia ser muito difícil, né? Muito difícil. Antigo olho por olho, dente por dente. Somente com novos plantios do bem, novas esperanças e oportunidades. Em todos os livros, eu passei da metade da série psicológica da Joana de Ângeles, e ela sempre fala, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que são criadas na vida para você ajudar. Às vezes são oportunidades numa família, o que está acontecendo? Entenda a minha família, eu vou entender a minha família, analisar a minha família, entender meu trabalho, analisar meu grupo de trabalho, entender o meu trabalho no centro espírita, analisar o que eu estou passando, para que eu possa entender e falar assim, aonde eu posso atuar no bem, né? Cada situação ela é criada para que a gente emita uma resposta. É isso que ela fala. Com a emissão dessa resposta, é o trabalho no bem. Não desperdiçar uma oportunidade do trabalho do bem é o que vai fazer. O Espiritismo, a esperança de novos reencontros, como eu falei, o Espiritismo foi o Consolador prometido, que é uma esperança também. O Cristo falou que ia mandar o Consolador, é um Consolador prometido, é uma esperança, porque ele matou a morte. Obviamente, nós sentimos muito. Eu tenho um exemplo disso na família, né? Eu comecei aqui no centro a trabalhar, exatos 3 anos atrás, eu e a Rose viemos aqui, nós estávamos com muito sofrimento, minha mãe tinha acabado de falecer. E eu já tinha esse sentimento de que eu queria trabalhar. Eu frequentava a Comunhão Espírita para assistir palestra, aquilo tudo, mas eu queria trabalhar. Então é um sofrimento. Mas quando você sabe que o espírito não morre, a perspectiva sua tem que ser diferente. Sofrer, sim, você vai sentir. Agora, a perspectiva é de que você sabe que haverá um reencontro lá na frente, né? Nós vamos reencontrar os entes queridos. Não existe aquele castigo eterno que um espírito vai ficar. É só a gente ver o livro Libertação, quando o Gregório IX, né? O Gregório IX faz aquela matança toda naquela época da Inquisição, propõe todas aquelas mortes, ele desencarna com funeral de Papa, desencarna e vai direto para as trevas, o livro de Libertação é bem claro em relação a isso, e passa 700 anos nas regiões trevosas. A mãe dele nunca deixou de orar por ele, nunca deixou, né? Até porque quando ela sente no coração, depois de 700 anos, que há uma pontinha no coração dele de arrependimento, vai a caravana e começa o livro de Libertação, com André Luiz relatando aquilo tudo. E quem lê o livro já viu, vai relatando até dobrar aquele espírito endurecido no mal e trazê-lo para o resgate. Não? A mãe é abnegada, né? E olhe que a mãe dele não era nem das esferas de colônias espirituais, estava acima das colônias espirituais de nosso lar, era mais evoluída do que Extinho. As cartas de Paulo, me perdoe, a concordância nominal, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor. O Paulo fala numa delas que eu achei bem interessante. Assim, ele fala que não tem palavras no mundo nosso físico, nosso vocabulário ainda é restrito no plano espiritual, é bem aquém do plano espiritual. Não há palavras, não há emoções e não há
olhos que a gente consiga entender a beleza que nos espera nas esferas mais acima. A esperança dessas esferas luminíficas, né, que ele fala. Né? Ele não consegue descrever quando ele desencarna, morto foi decapitado, né? Decapitado, se eu não me engano, né? Paulo foi decapitado. Quando ele desencarna, encontra o próprio Cristo recebendo ele nessas altas esferas. Onde estou para ter esperança? Eu estou aonde a minha consciência desperta, ela consegue chegar. A minha consciência só consegue chegar aqui. Né? Minha moral. E minha moral também, onde elas duas alcançam. Até onde elas duas alcançam. Geralmente a gente consegue. Como mudar isso aqui? Exatamente. No estudo da doutrina, no trabalho do bem, isso proporciona com que a pessoa tenha novos entendimentos sobre a própria vida, a própria transformação que deve ser imposta. Né? Então, a nossa consciência, cada um navega, né? A Joana de Anjos fala, cada um navega no nível de consciência que está. Tem gente que navega só no nível de consciência de fazer o mal, ainda está nesse nível. Né? Se você já não está fazendo mal, mas não faz o bem, também não está bem. Porque o não fazer o bem já é um retrato de que as oportunidades aparecem para você e você não faz. Né? A ideia é toda oportunidade, fazer o bem. Qualquer um. Uma oração para uma pessoa já é o bem. Uma oração para uma pessoa que está enferma já é um bem. Né? Temos muito a comemorar. Me perdoe aí, depois a gente escreve rápido. Mas focamos no problema. Então, é exatamente isso. A esperança de dias melhores também está linkada com o nosso campo mental. E está linkada com aquilo que você está projetando na sua mente. Eu quero ser assistido pelos bons espíritos, mas eu só reclamo. Eu passo o dia fazendo só besteira. Eu passo o dia só focado no que é ruim. Eu, automaticamente, você não vai ter bons pensamentos e não vai conseguir plasmar as coisas positivas. A Cleo diz que cada um pode ter 5 minutos de bobagem no dia, né? Eu volto e meia contra isso. Né? E a Rose fala que eu tenho mais de 5 minutos, que eu gosto de ver filme de luta, né? Filme de luta, né? E eu ligava o filme de luta no finalzinho da noite, antes de dormir. E às vezes isso dava pesadelo, porque você está ligado numa coisa que não é tão legal, né? E aí eu mudei isso aí. Eu falei, não vou ver isso aí, vou ver um filme mais tranquilo. O negócio é você encontrar um filme mais tranquilo hoje em dia, né? Mas é a sua mente, não quer dizer que o filme está errado. Talvez naquele momento não seja o melhor a se fazer. Fazer todo bem, ele cria novas esperanças. Ele cria novas esperanças. Ver o mundo com os preceitos cristãos também dar novas esperanças. Por quê? Porque o Cristo veio para a Terra, nos passou todos aqueles ensinamentos e até hoje é difícil você seguir todos os ensinamentos. Né? Mas a gente tem que ter como norte, como a nossa bússola, o que o Cristo preconizou. Né? E isso cria novas esperanças. Por quê? A própria Joana fala isso nos livros dela. Quando uma pessoa já pensa, já não faz o mal e pensa em fazer o bem, eu vou trabalhar no bem, eu vou ajudar, a áurea dela já muda. A atmosfera dela também muda. Você já percebeu, às vezes, você chega perto de uma pessoa, você fala assim, pô, tá carregada, tá difícil, né? Tá difícil. E por outros você fala assim, tal pessoa me transmite uma paz, né? Me transmite um semblante de paz. Sempre quando eu converso com ela, realmente me transmite paz. Né? Existe isso mesmo, né? No interior da pessoa ela está transmitindo paz. Por quê? Porque ela já tá, o espírito dela já está focado em outro patamar, né? Não que esteja evoluído, mas que já está com novos pensamentos. Ela nos traz que fazer o bem dissipa nossas sombras. Porque todos nós temos sombras e luz. Todos nós. Se você olhar, fizer um autoexame e falar assim, eu tenho isso, tenho aquilo. Cada vez que você faz um bem, uma que é bem comum, amor imbatível amor, no livro de Joana. Cada lágrima que você enxuga é uma a menos que verte do seu olho. Cada lágrima. Então, cada vez que você vai ajudar o outro, o próprio Chico tem uma história em que ele
ele foi muito atacado, né? O Chico foi muito atacado, foi um desbravador de espiritismo. Quando o pessoal fazia, realmente levava ali, o filme do Chico, quem viu, percebe bem. Em frente à casa dele, fazendo protestos, em frente à casa dele, fazendo orações, como se ele fosse um... Né? E cada vez que ele estava carregado, ele ia numa região muito pobre, que o Emmanuel levava ele, numa região muito pobre, para ajudar as pessoas, e ele via, não tem problema nenhum, eu não tenho nenhum problema. E ele era como se recarregasse a bateria dele ali. Né? Ano passado nós fizemos uma visita aqui com o centro, vamos planejar outras, uma região muito pobre aqui do Distrito Federal, eu acho que todo mundo que foi sentiu a mesma coisa, o mesmo sentimento. Olha, eu não tenho problemas, se alguém tem, eu não tenho. Aí... Tem uma fala do Divaldo, até na época, num CD, os contextuais de Divaldo. E aí, bom, a gente não entra no mérito da pessoa que tem depressão, né? Patológica e tal. Sim. Mas chegou uma pessoa reclamando pro Divaldo, pô, depressão, né? Começou a reclamar, tal, daquela situação, e o Divaldo virou assim pro pessoal: por que você não vai no pronto-socorro, no hospital, para resolver realmente o que é depressão? Se você acha que tem problema, vá no hospital para ver realmente a questão do problema das pessoas lá. É difícil, Aí você toma um choque de realidade, que a gente chama, né? Toma um choque de realidade. E é isso mesmo, né? Fazer o bem de si para as nossas sombras e cria novas oportunidades, né? O que construímos nos corações dos outros também serão a nossa esperança. Serão a nossa esperança. Quando do lado de lá, o André Luiz falou isso muito claro em toda a literatura que ele escreveu. Mas vamos chegar do lado de lá, e aí? O que você fez? Né? O que você fez de bom, de ruim? Quais são os seus méritos, se não fez? Então, assim, todos nós, o que a gente deixou no coração dos outros é o que vai refletir a nosso favor. Né? Quando o desânimo visitar, o cansaço, use o recurso da prece. A prece é fundamental para nos imantar. Eu tenho uma família que daqui a pouco vai começar a fazer uma prece, toda terça-feira, às 21 horas. Acabou mobilizando, já contei aqui, a família toda. É bem interessante. E a minha cunhada e meu cunhado, eles trabalham na igreja, são ministros da igreja. Ela acorda às 4 horas da manhã para fazer aquelas orações. 4 horas, né? Para fazer o terço, né? E às vezes o rosário completo, que são 250 Ave Marias. E ela estava contando que eles ligam no padre Marcelo Rossi, né? O Marcelo Rossi, e a homilia de sexta-feira, foi sexta-feira que ele contou. Tinham 250 mil pessoas online, 250 mil links, que podia ter mais pessoas. Olha que corrente de fé maravilhosa, né? Independente da sua religião, se você é católico, né? É uma comunhão de forças, é uma união de 250 mil pessoas, nem pessoas, porque ela e o marido estava do lado, né? E o sobrinho estava também com a esposa. Então, assim, é muito mais do que 250 mil. E esse raio, ele se expande de tal maneira, porque o próprio Chico falava que, às vezes, numa casa que você acende, faz o evangelho do lar, essa luz, ela expande, às vezes, para a vizinhança toda. Era aquela casa que tinha para a vizinhança toda. Né? É aquele recurso, aquele pontinho de luz que vai. Um evangelho no lar. Imagina 290, 300 mil vibrando numa oração de manhã. Né? A irmã Kelly, quem não conhece também, ótimo também. Né? Eu sou espírita, mas eu também acompanho um pouquinho de cada aí, viu? Um pouquinho de cada. E a transitoriedade de tudo, né? Ele vem trazer que até os dias difíceis que a gente tem, todos nós temos, eles são transitórios, um dia vai parar e nós vamos passar esse problema que temos. Aí vai nos dar realmente a esperança de dias melhores a partir dessa modificação. Se nós não modificarmos o nosso campo mental, dificilmente você vai ter esperança de bons dias, porque tudo começa no seu campo mental. Tudo começa. Eu entendi a lógica, e não é crítica, eu conversando com a minha cunhada, eu falei assim, mas por que vocês fazem na oração? Era uma dúvida minha mesmo. A repetição, né, das Ave Marias, tudo. E realmente, quando você conecta ali,
começa a oração, a tua mente no início você está repetindo, talvez automaticamente, daqui a pouco você está totalmente sintonizado. Você está sintonizado com o alto. Você deixou seus problemas de lado, você imantou a tua região ali psíquica de uma coisa boa, numa oração. Então isso aí é o princípio da mudança. Se você não conseguir fazer isso, dificilmente mais lá na frente vai ter esperança, porque isso fez com que você sintonizasse as coisas boas. Obviamente não vale, né? Eu vou sintonizar, vou ganhar na loteria, alguma coisa desse tipo. Não é essa a barganha que nós fazemos com o plano espiritual. Exatamente a sintonia de boa nova que nós temos que fazer para a melhoria e para os novos dias. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não? Acho que é isso. Podemos ir para o passe?